Olá pessoal, eu sou a Diggs, a assistente do professor Diego Melo para esse projeto. Seja muito bem-vindo ao quinto e último vídeo dessa playlist, onde estamos estudando o audiolivro 100 Maneiras de Motivar as Pessoas, dos autores Steve Chandler e Scott Richardson. Antes de irmos para o conteúdo, eu gostaria de deixar alguns recados muito importantes para você. Primeiro, caso você esteja vendo esse vídeo antes dos primeiros, recomendamos que veja o link da playlist completa na descrição. O meu conselho é que assista a todos os vídeos na sequência, isso te dará um melhor aproveitamento nos estudos sobre a motivação na liderança. Segundo, se for possível, escute esse audiolivro num local calmo e usando fones de ouvido. Terceiro, lembre-se de sempre ter em mãos um caderno para fazer suas anotações. Quarto, navegue com maior facilidade em nossos vídeos através dos capítulos que deixamos na descrição. Desça um pouco a tela em seu navegador e confira. Quinto, chegando por aqui agora, por favor, inscreva-se no canal do professor Diego Melo. Isso nos ajuda bastante a divulgar esse e outros conteúdos de valor para pessoas como você e eu, que buscamos melhores condições de vida. Podemos contar com seu apoio? Pronto, viu como foi rápido? Agora, vamos ao vídeo de hoje. Nesse quinto e último vídeo dessa playlist, o professor Diego irá narrar os últimos capítulos do audiolivro 100 Maneiras de Motivar as Pessoas. Eu retorno no final para me despedir e deixar alguns avisos importantes. Bom estudo! Parte 81. Crie uma visão. A razão pela qual a maior parte dos objetivos não é atingida é que gastamos o nosso tempo fazendo primeiro as coisas secundárias. Robert J. McKean. Se você não criar uma visão do que sua equipe deseja, viverá ao sabor dos problemas. Sem objetivos, seu pessoal vai apenas apagar incêndios, superar crises e se preocupar com um comportamento problemático. Você mesmo, como líder, vai atrair uma existência baseada em problemas. Em breve, vai acabar fazendo somente o que tem vontade de fazer, subestimando seu potencial. Quando os indivíduos criam, utilizam uma parte maior do cérebro, atingindo seu funcionamento mais elevado como seres humanos. Portanto, sua tarefa primordial como motivador é criar uma visão de quem você e a sua equipe desejam ser, para então viverem dentro desse quadro como se ele já estivesse acontecendo. E tem de ser uma visão sobre a qual se possa falar todos os dias, não uma frase moldurada na parede com a qual ninguém consiga se identificar. Não é de se espantar que uma das maiores queixas sobre os líderes nas pesquisas com os funcionários seja: ele não tinha uma ideia de para onde estávamos rumando, não tinha uma visão de futuro de que pudesse nos falar. Crie uma visão. Viva essa visão. Parte 82. Pare de olhar por cima do ombro. A coragem não é a ausência do medo, mas a noção de que há outra coisa mais importante do que o medo. Ambrose Redmond, filósofo americano. A pior armadilha para um líder é tentar antecipar o que seus líderes pensam a respeito e fazer coisas superficiais para impressionar o escalão superior, em vez de fazer as coisas reais para encorajar o seu pessoal. A liderança baseada no próprio exemplo, a melhor forma de motivação, está em se aprimorar no que você faz, independentemente dos outros, e não viver na expectativa do que os outros pensam ao seu respeito. Isso lhe permite aumentar sua força de liderança a cada dia e desenvolver sua autoestima. Paradoxalmente, quanto mais nos concentramos em fazer o nosso trabalho e atingir nossos objetivos pessoais e profissionais, mais ajudamos os outros. Isso não é nem um pouco egoísta. Não há nada menos motivador para se ter por perto do que alguém que está sempre tentando prever as críticas alheias. Parte 83. Lidere vendendo. Todo mundo vive da venda de algo. Robert Louis Stevenson. Dan Kennedy é um especialista em marketing que fez centenas de vendas diretas ao longo da vida. Ele observou que os médicos, advogados, professores e executivos mais bem-sucedidos com quem trabalhava invariavelmente têm alguma experiência de venda. Scott Richard conta que jamais teve problemas em fazer pessoas se envolverem em seus projetos.
Isso sempre foi muito fácil para mim. Antes de ter alguma experiência com vendas direta, eu era péssimo em fazer as pessoas se interessarem por projetos e ideias. Depois melhorei muito. Antes de ir para a faculdade, Scott decidiu passar um verão vendendo livros de porta em porta na Pensilvânia e fez um treinamento na área de venda. Durante essa semana aprendi o básico. Era a venda no estilo antigo. Você pegava a manha de vender e então aprendia sobre a abordagem da visita, como inspirar confiança, entrar, fazer sua apresentação e fechar o negócio. Lembra Scott? Scott teve uma tremenda sorte de principiante e conseguiu fazer uma venda na primeira casa que visitou. Aquela, contudo, foi sua única venda em 2 semanas. Então seu gerente de vendas resolveu trabalhar com ele para ver o que não estava funcionando. Scott, você não está fechando a venda. Você não está sequer tentando fazer a venda. Não estou fechando? Claro que estou. Não está, não. Olhe, basta começar mostrando um pouco os livros, depois você fecha. E se o comprador disser, não estou interessado? Você diz, sei exatamente o que quer dizer. Então mostra os livros um pouco mais e tenta fechar de novo. Isso é loucura, disse eu. Eles vão me colocar porta fora. Tente. Seja o que Deus quiser, pensou Scott. Na próxima visita, ele mostrou um pouco os livros e perguntou à dona da casa se podia preencher o pedido. Para ser sincera, não estou interessada. Ela disse. Tudo bem. Sei exatamente o que quer dizer. Ele retrucou, mostrando novamente o livro e fez nova proposta para fechar a venda. Olha, não sei, não tenho dinheiro. A senhora respondeu. Sei exatamente o que quer dizer. Ele repetiu, dando início à nova rodada. Scott tentou concluir a venda 5 vezes e já estava desesperado até que, na 6ª vez, ela disse, está bem. Alguns dias depois, Scott foi ao banco depositar seus cheques das vendas e viu a senhora num dos guichês. Ela olhou para ele meio envergonhada. Ah, meu Deus, pensei. Talvez eu tenha forçado a mulher a comprar e agora ela está constrangida. Mas tudo bem. Sempre dizemos aos clientes que podem cancelar seu pedido se quiserem. Scott entregou os cheques e a senhora disse, Scott, espero que não tenha se aborrecido por eu ter levado tanto tempo para me decidir, mas eu precisava ter certeza de que queria mesmo aqueles livros. Agora, estou contente com minha decisão. Aquela foi uma grande lição. Daquele momento em diante, Scott nunca mais teve medo de perguntar. Em termos de liderança, isso significa simplesmente solicitar o que você quer, ser muito direto ao fazer isso e ter sua comunicação focada em pedidos e promessas. Imagine o que quer que seu pessoal compre, então venda a eles a ideia. Mas não se esqueça de fechar a venda. Não se esqueça de fazer um pedido específico e firme para receber de volta uma promessa específica e firme. Parte 84. Atenha-se aos princípios. Em questões de estilo, nade com a corrente. Em questões de princípios, fique firme como uma rocha. Thomas Jefferson. Nunca minta, nunca trapaceie, nunca roube, dizia o treinador John Wooden a seus jogadores. Conquiste o direito de ser orgulhoso e autoconfiante. Estamos começando a aprender porque John Wooden foi o mais bem-sucedido técnico universitário de basquete de todos os tempos. Ninguém chegou nem perto dele nessa área. Ninguém motivou seus atletas tão bem quanto ele. Rick Haley, um talentoso cronista esportivo, recorda. Se você jogava no time de Wooden, tinha de seguir as regras dele. Nunca marque um ponto sem agradecer a um companheiro de equipe. Um palavrão e você está fora. Trate seu adversário com respeito. O treinador Wooden acreditava em coisas antigas. Nada de drible por trás das costas nem por entre as pernas. Não há necessidade disso, dizia ele. Nada de cabelo comprido nem pelo no rosto. Levam muito tempo para secar e você pode pegar um resfriado ao sair do ginásio, dizia. Essa deixava seus jogadores malucos. Certo dia, Bill Walton, considerado um dos melhores jogadores de basquete universitário, apareceu de barba crescida. É um direito meu, insistiu.
Wooden lhe perguntou se acreditava muito naquilo. Walton disse que sim. Isso é bom, Bill, disse o treinador. Admiro as pessoas que acreditam firmemente em algo e permanecem fiéis às suas crenças. Admiro mesmo. Vamos sentir sua falta. Walton raspou a barba imediatamente. Atualmente, ele liga uma vez por semana para o treinador para dizer que o ama. Você tem 2 modos de agir como motivador dos outros. Pode buscar ser estimado ou pode, como John Wooden, conquistar o respeito da equipe. Quando o respeito estiver bem estabelecido, você pode até acabar sendo estimado. Parte 85. Estabeleça relações criativas. Uma vida de reação é uma vida de escravidão, intelectual e espiritual. É preciso lutar por uma vida de ação. Rita Mae Brown, escritora americana. Quando estamos treinando líderes que têm muita dificuldade em motivar os outros, sempre fica claro que seu problema básico é reagir às pessoas o dia inteiro. Eles se deleitam com a própria reação emocional negativa às pessoas, se colocam no papel de vítima e são, no fundo, infelizes. O que esses gerentes necessitam é de uma mudança suave, não uma guinada de 360 graus, mas um pequeno ajuste, exatamente como a suave troca de marcha num carro bem ajustado. Precisa mudar de reação para criação. Reagir tornou-se um hábito, e como só é um hábito, pode ser modificado. O consultor Dan Sullivan acertou em cheio quando disse: a dificuldade para mudar os hábitos reside no fato de que estamos modificando algo que nos parece totalmente natural. Bons hábitos parecem naturais, maus hábitos também. A única diferença está nos resultados obtidos, completamente distintos. Um dos primeiros passos para nos afastarmos do hábito de reagir às pessoas que administramos é nos perguntarmos o seguinte. Essa é uma questão levantada por Ralph Waldo Emerson há muitos anos. Por que a minha felicidade deveria depender dos pensamentos que surgem na cabeça de outra pessoa? Essa pergunta nos dá a perspectiva mental necessária para começarmos a enxergar as possibilidades de nos relacionarmos criativamente com os outros, em vez de apenas reagirmos a eles. Parte 86. Não tenha medo de pedir. Quando você adquirir posições de confiança e poder, sonhe um pouco antes de pensar. Toni Morrison, escritora americana. Você não gostaria de pedir a seus superiores para ajudarem sua equipe a fazer certas coisas? A liderança seria muito mais simples se pudesse se tornar uma questão de pedidos, promessas e ação. E pode. Antes que pergunte, ajudará a saber que todos, seus superiores, clientes e funcionários, no fundo, querem dizer sim. Certa vez, fizemos um seminário sobre comunicação, e um dos exercícios consistia em dramatizar o fato de que as pessoas na realidade querem dizer sim. Assim, durante uma longa pausa para o jantar, a tarefa que recebemos foi sair e fazer 3 pedidos, de absurdos a desconhecidos, e esperar que nos respondessem com um não. Precisávamos obter 3 respostas negativas antes de voltarmos ao seminário. Achávamos que seria simples. Depois que Scott terminou o jantar, dirigiu-se a uma senhora na mesa ao lado. Disse que estava com pouco dinheiro e perguntou se ela poderia pagar o seu jantar. Ele imaginou que diante daquele pedido absurdo ela certamente responderia: "Suma daqui". Por isso, Scott ficou atônito quando ela reagiu de outra maneira. "Bem, acho que não tenho dinheiro para pagar seu jantar no momento", respondeu ela. Então, Scott tentou induzi-la a dizer não. "Ah, tudo bem, era só um pedido. A senhora pode se negar." Mas ela não dizia não. "Bem, não tenho certeza." Em outras palavras, é não? A senhora responde: "Bem, acho que é não." "Não." Scott retruca: "Obrigado." A seguir, Scott foi ao caixa pagar a refeição e havia um homem lá perto sentado. "Com licença,
Estou com pouco dinheiro, disse Scott. O senhor poderia pagar o meu jantar? O homem disse: Bom, não sei. Por que isso? Scott respondeu: O senhor pode recusar. Levou algum tempo, mas o homem finalmente disse não. Só que ainda faltava um não. Scott se virou para a senhora ao lado dele e perguntou: E a senhora? Poderia pagar o meu jantar? Ela havia acabado de ouvir a conversa, portanto não parecia tão difícil. Mas foi, até que após uma longa negociação, Scott ouviu finalmente o não desejado. Esse exercício nos ensinou muito. Todos querem dizer sim. Portanto, sempre que desejarmos criar um projeto, estaremos livres para sair e começar a perguntar. Não precisamos temer fazer o que a maioria das pessoas chamaria de pedidos absurdos. Isso porque sabemos por experiência que a tendência natural das pessoas é dizer sim. Então, peça o que quiser, tanto para as pessoas abaixo de você, quanto para as que estão acima. Se a sua equipe precisa de algo do alto escalão, vá lá e peça. Quando você obtiver o sim, continue trazendo notícias boas para a sua equipe. Conte-lhes o que a direção está concordando em fazer para que as coisas avancem. Você estará ensinando ao seu pessoal o poder dos pedidos. Parte 87. Seja você mesmo. É preciso um grande ato de coragem para admitir a si mesmo que você não é defeituoso. Sherry Huber, escritora e filósofa zen. Não é preciso se modificar. Muita gente que ouve nossas palestras ou lê nossos livros vem conversar conosco sobre obter um treinamento e diz: preciso mudar totalmente a minha vida. Tenho sido um chefe inconsciente, mandão e paranoico, e estou pronto para aprender a ser um líder. Dizemos a mesma coisa a todos. Você não precisa se modificar, só necessita de um ajuste suave. Para fazer com que seu carro esporte o conduza numa velocidade maior e sem trancos, você precisa tirar a caixa de câmbio e colocar uma nova? Ou basta mudar a marcha? É difícil fazê-lo? É difícil como trocar um pneu? Ou a coisa simplesmente desliza e se encaixa? Para que sua mente o leve para o próximo estágio da liderança, você só precisa passar a marcha. Não é necessário substituir a caixa de câmbio. Apenas passe a marcha e então zoom. Simples assim. Você precisa mudar sua atitude? Como? Por quê? O que é uma atitude, afinal de contas? Como fazer para modificá-la? Atitude é uma palavra que as pessoas mais velhas usam para intimidar os jovens. É um dispositivo de controle. É melhor mudar essa atitude, filho. Como, papai? Não brinque comigo, filho. O que é atitude, papai? Como encontro? Como mudo? A sua atitude não é boa. É bom saber. Se você algum dia participou de uma conversa desse tipo, ficou com a noção equivocada do conceito de mudança. Reinventar a si mesmo é possível, mas como resultado de uma série de suaves ajustes. É um caminho, não uma revolução. Torna-se um modo de vida. Então, comece agora. Parte 88. Turbine seus e-mails. Nenhum pessimista descobriu os segredos das estrelas, navegou para uma terra totalmente desconhecida ou abriu um novo céu para o espírito humano. Helen Keller, escritora americana. Cada e-mail que você envia à equipe é uma oportunidade, uma nova chance para energizar seu pessoal e espalhar otimismo, o combustível para o entusiasmo contagioso de que seu próximo projeto necessita. No entanto, 9 entre 10 administradores ignoram essa oportunidade. Em vez disso, enviam frequentemente e-mails neutros, curtos e muito diretos, às vezes até zangados. Todos eles são um desperdício, porque sua primeira função, antes mesmo de informar os outros, é motivá-los. Portanto, vamos começar do seguinte. Note que o e-mail é um meio de comunicação frio. Não contém tom de voz, piscadela de olho e nem expressão calorosa. É um dispositivo eletrônico sem coração. Assim, até um e-mail neutro parece gelado ao destinatário.
Mesmo a simples transmissão de informação dá a impressão de ser fria e negativa, a não ser que você aproveite a oportunidade para impregná-lo de mais animação. Procure turbinar sempre os seus e-mails. Toda comunicação do chefe para um funcionário é uma oportunidade de transmitir otimismo. Não a desperdice. Um verdadeiro líder nunca faz isso. Analise seu e-mail antes de enviá-lo. É animador? Agradece ou valoriza o destinatário? É agradável? Inspirador? Vai deixar alguém contente? Em caso contrário, mude o tom de negativo para positivo. Pergunte a si mesmo: eu ficaria contente em receber essa mensagem? Eu me sentiria prestigiado e apreciado se a recebesse? Estudos comportamentais mostram que o reforço positivo tem um poder 7 vezes maior do que a crítica quando se deseja mudar um comportamento. A crítica causa um ressentimento, depressão, raiva e sabotagem. As pessoas vão sabotar sua liderança caso se sintam desvalorizadas. Dê uma turbinada e observe o que acontece. Envie para metade de seu pessoal um e-mail neutro e para a outra metade um e-mail positivo. Depois, veja o que acontece. Você ficará feliz com o resultado. Parte 89. Pare de empurrar. Puxe a corda e você obterá o que quer. Empurre-a e não obterá nenhum resultado. Dwight Eisenhower. Thomas Krum ministrava seminários sobre como usar a filosofia do Aikido na vida empresarial. Scott se lembra de ter assistido a uma das demonstrações dadas por Krum. Numa ocasião, ele pediu a alguém que fosse até a frente da sala e ficasse ali, diante dele. Levante a mão assim, disse Krum, ao levantar uma das mãos como se fizesse um juramento, tocando a mão erguida do aluno. O aluno reagiu naturalmente, automaticamente, empurrando a mão de Krum. Essa é uma reação natural de todos os seres humanos, disse Krum. Eu empurro e você oferece resistência. Então, ele pediu ao aluno para estender uma das mãos com o punho fechado. O aluno obedeceu. Krum colocou a própria mão com o punho fechado na frente da dele e ambos empurraram as mãos um do outro, um punho contra o outro. Esse é o modo como geralmente encaramos a vida, disse Krum. Exatamente assim. Uma luta ou um jogo de empurra em que eu tento vencer e você também. No Aikido, nunca resistimos. Naquele exato momento, Krum abaixou o punho e o voluntário continuou empurrando o punho na direção dele. Krum, então, virou contra o voluntário e o guiou rápida e suavemente até o chão. Isso é o Aikido, disse Krum. Eu não resisto, portanto, não estamos mais lutando. E adivinhem só, estamos num alinhamento perfeito, portanto, é muito fácil para mim dirigir o outro para onde quero que ele vá. É assim que o Aikido funciona. As palavras Aikido significam fundir nossas forças internas, não opor força contra força. E cada movimento converge para esse ponto, em que o Ki do agressor e o meu se fundem. Exatamente nesse ponto, quando estamos alinhados, tenho o controle do outro e do que acontece a ele e ao seu corpo. Controle total. Não é necessário nenhum esforço, porque estamos em completo alinhamento, explica Scott. A aplicação desse princípio na motivação dos outros é profunda, pois o chefe realmente não quer resistir ao que o seu pessoal está fazendo ou dizendo. Ele deseja guiar sua energia interna natural para um objetivo mútuo. Quer receber e guiar a energia natural de sua equipe. Não quer se opor a ela, tampouco deturpá-la. Parte 90. Seja consciente. O chefe produz medo, o líder, autoconfiança. O chefe aponta os culpados, o líder corrige os equívocos. O chefe sabe tudo, o líder faz perguntas. O chefe faz do trabalho um fardo, o líder o torna interessante. Russell H. Henry, escritor inglês. Um chefe inconsciente pode aprender a ser um verdadeiro líder? Claro que sim,
Se você quer se transformar num verdadeiro líder, comece a pensar de forma consciente em seu comprometimento e em seus princípios como líder. Esse é o passo número 1. Você pode fazer uma reunião de liderança e declarar por que e como pretende liderar. Deixe tudo bem claro. Se houver outros líderes na sala, mesmo alguns que você chefia, convide-os a fazer o mesmo. Quanto mais aberto você for a respeito de como pretende liderar, mais motivado será o seu pessoal. Um dos exercícios que gostamos de fazer em nossos seminários de liderança é pedir às pessoas que escrevam o nome de alguém a quem admiram e respeitam como líder. Pode ser a avó, uma autoridade, um antigo professor ou um administrador de empresas com quem já trabalhou. Alguns citam um líder famoso que teve influência sobre eles, como John F. Kennedy ou Winston Churchill. Você pode fazer esse exercício agora mesmo. Pense em alguém que você respeita como líder. Escreva o nome dele ou dela num papel. Em seguida, cite 3 qualidades que você mais admira nessa pessoa. Só volte a ler se estiver terminado o exercício. Ok, agora examine essas 3 qualidades. Elas podem ser qualquer coisa: honestidade, flexibilidade, uma crença total em você, criatividade, um estilo de ensino sem julgamentos e etc. Sejam quais forem esses 3 itens, analise-os. Na maioria dos casos, essas são as qualidades que você possui como líder, e são essas qualidades que seu pessoal mencionaria ao falar sobre você. Olhe bem para elas, não é verdade? Não são quem você é? Esse exercício é eficaz porque mostra como você já internalizou as qualidades dos líderes que admira e se modelou de acordo com elas. Até agora, no entanto, essa internalização tinha sido subconsciente. O truque é torná-la consciente e estar bem alerta para isso a cada dia. Não há nada tão desanimador como um líder que aparenta ter planos ocultos. É desestimulante para o seu pessoal ter de adivinhar o que você quer a cada dia. É muito melhor que você e sua equipe estejam totalmente conscientes daquilo que desejam. Parte 91. Venha do futuro. A essência da liderança é ter uma visão e não se atirar no escuro. Theodore Hansburg, americano e presidente emérito da Universidade de Notre Dame. É muito comum que os gerentes, inconscientemente, permitam que suas conversas com os funcionários ou reuniões de equipe se concentrem excessivamente no passado. No entanto, o constante bordão de como as coisas costumavam ser e porque eram mais fáceis naquele tempo desmoraliza a equipe, que perde muito tempo esquadrinhando e examinando fracassos e equívocos. Isso é feito a custo do futuro e também de um otimismo e de um direcionamento claro. O chefe motivador não comete o equívoco de se concentrar obsessivamente no passado. Ele usa o passado como um trampolim para falar sobre o futuro. O que podemos aprender a partir desse erro que vai nos servir no futuro? E se isso acontecer de novo, como poderemos lidar melhor com a situação? Para o líder, o fracasso tem apenas um objetivo: fornecer recursos para modelar o futuro. Ele não é usado como algo em que se deva se pendurar, ou como uma desculpa para o lamento, a atribuição de culpas, a nostalgia, ataques pessoais ou uma atitude de derrota. Um líder sabe que a liderança significa conduzir as pessoas para o futuro. Para se tornar um líder melhor, é preciso olhar cada vez mais para o futuro, discutir a próxima semana, planejar o mês seguinte, as metas para o ano que vem e examinar as oportunidades que serão aproveitadas daqui a 2 anos. Prepare-se para discutir o futuro. Se os detalhes nem sempre são conhecidos, os compromissos, a visão e as estratégias são. É extremamente desencorajador ter um chefe que se recusa a encarar o futuro e espalha temor sobre ele, dizendo que não se pode prever o que vai acontecer. Esse tipo de gente exagera os problemas em potencial e enfatiza a imprevisibilidade de tudo. Eles tentam dar a impressão de realistas quando, na verdade, seria muito mais adequado dizer que não fizeram o dever de casa. O líder vai motivar os outros na medida em que for uma fonte constante de informação e comunicação sobre o futuro de sua equipe. Parte
Parte 92. Ensine-os a se ensinarem. Se quiser que um homem o apoie, nunca deixe ele sentir que depende de você. Faça-o sentir que, de certo modo, você depende dele. General George Marshall. Scott lembra de uma história contada por Rodney Mercado sobre o grande virtuoso Jascha Haiftas e o concerto para violino de Tchaikovsky, dificílimo de tocar. O professor de Haiftas era o grande violinista alemão Leopold Auer, mas ele próprio não conseguia tocar o concerto para violino de Tchaikovsky no tempo certo. Haiftas foi o primeiro a conseguir essa proeza. Ora, se Auer, o professor, não era capaz de tocar, como o próprio Haiftas conseguiu? Alguns poderiam dizer, bem, Haiftas era apenas um fenômeno. Mas, segundo Rodney Mercado, não era essa a explicação. Se Auer estivesse simplesmente ensinando Haiftas a tocar como ele, Haiftas jamais teria executado o concerto de Tchaikovsky no tempo certo. Mas não era isso que Auer estava fazendo. Ele estava ensinando Haiftas a se ensinar a tocar o instrumento. E foi assim que Jascha Haiftas aprendeu a superar seu professor. Essa é uma distinção muito importante. Por isso, Auer foi de fato um professor tão extraordinário. O objetivo do líder é ensinar como Leopold Auer, sem medo de que seus liderados se tornem melhores do que você. Esse é o despreendimento que faz um grande treinador e um grande líder. Parte 93. Pare de se desculpar pelas mudanças. Se as mudanças externas são maiores do que as mudanças internas, o fim está próximo. Jack Wall. Gerentes que se desculpam por toda e qualquer mudança a que devem ajustar a sua equipe estão plantando as sementes do desânimo e de um moral baixo. Cada vez que introduzem uma nova política, produto, sistema, regra ou projeto, eles pedem desculpas. Implicitamente consideram a mudança danosa ao bem-estar dos funcionários, algo pelo qual esperavam nunca precisar passar. Isso é feito com o objetivo inconsciente de parecer compassível e ser estimado, mas as consequências são uma equipe de vítimas e um aumento enorme no tempo levado por essas pessoas para assimilar as novidades e se sentirem à vontade com elas. Um verdadeiro líder não se desculpa pela mudança, não se alimenta do medo que tão facilmente a acompanha. Em vez disso, é um defensor da mudança. Comunica continuamente os benefícios de uma empresa sempre em mutação. Endossa uma organização que está constantemente reinventando a si mesma para obter níveis cada vez maiores de produtividade e inovação. Toda mudança é feita por um motivo, e a decisão de efetuá-la costuma ser tomada após pesar os prós e contras. Assim, se você deseja ser um líder motivador, deve aprender extensamente sobre os aspectos positivos da mudança. Liderança é isso, a comunicação dos aspectos positivos. Com frequência, os chefes se sentem tão pouco à vontade com as mudanças quanto o seu pessoal e, portanto, se desculpam o tempo todo por elas, o que aumenta a impressão de que a equipe está completamente desvinculada da missão da empresa. Se você é um verdadeiro líder, deve sempre vincular a equipe à missão da companhia. Por que se desculpar por algo que vai aumentar a força da organização? Toda mudança é feita com o único objetivo de fortalecer a viabilidade da empresa. Por isso, você precisa defender a mudança e convencer a equipe de sua importância. Parte 94. Deixe que descubram. As pessoas querem saber a diferença entre o líder e o chefe. O líder trabalha em aberto e o chefe em coberto. O líder lidera e o chefe dirige. Theodore Roosevelt. Scott lembra mais uma vez do instrutor e professor Rodney Mercado e seu toque de mestre em obter performances notáveis dos músicos que ensinava e motivava. Se você ouvisse dois alunos de Mercado tocarem lado a lado, juraria que eles não tinham o mesmo professor. Diria ser fisicamente impossível, pois o estilo de tocar dos dois era bastante diferente. A maioria das pessoas que aprende música sabe que os ouvintes podem identificar quem é o professor de um aluno pelo modo como ele toca, diz Scott.
Com o mercado, no entanto, não só não se conseguia fazer isso, como as pessoas também juravam que eles não tinham o mesmo professor. Qual era o segredo de mercado? Bem, ele nunca dizia, não faça. Nunca respondia, não, e nunca explicava como tocar o instrumento. Se o aluno estava aprendendo a segurar o violino, ele dizia, ok, gostaria que você tentasse manter a mão o mais à direita possível. Depois que o aluno executava o que ele havia pedido, o professor continuava, ótimo, agora faça o oposto e coloque a mão totalmente para a esquerda. Por fim, perguntava qual dos dois extremos o aluno preferia e dizia para ele descobrir o que funcionava melhor no seu caso. Não há um modo certo. Scott aprendeu com o exemplo do professor e, ao motivar os outros, adaptou-o para mostrar que nunca há um jeito certo de fazer algo. Em vez de mostrar à equipe a maneira certa de dar um telefonema ou coletar informações sobre um cliente, ele os deixa descobrir sua própria maneira. As pessoas vão se motivar se você as guiar suavemente nessa direção. Parte 95. Seja um otimista incurável. O líder é um negociador de esperança. Napoleão Bonaparte. O equívoco mais fundamental que nós, gerentes e administradores, podemos cometer é o pessimismo. É a recusa de apostar no sucesso da empresa e defender a estratégia da organização. É também uma tendência exagerada a reconhecer e concordar com o aspecto negativo de cada tópico, sem apoiar o positivo. Às vezes o otimismo é uma posição corajosa e solitária, razão pela qual muitos chefes não a assumem. É triste saber que é essa a posição que a equipe mais espera e precisava ver em seu líder. Embora alguns chefes não percebam o que fazem ao ser pessimistas o tempo todo, os verdadeiros líderes sabem exatamente o que é e para que serve o otimismo. É a prática de enfocar mais oportunidades e possibilidades do que queixas e lamentações. Um verdadeiro otimista não enxerga a vida através de lentes cor-de-rosa. É mais realista do que isso. Não tem medo de confrontar e compreender os problemas na organização. Mas uma vez que o desafio é identificado e entendido, ele volta a pensar em oportunidade e possibilidade. Os líderes otimistas reconhecem o aspecto negativo de cada situação e então concentram a maior parte do pensamento no lado positivo. Também preferem enfocar os pontos positivos ao se comunicarem com a equipe, pois sabem que os funcionários sempre se concentrarão no aspecto negativo das coisas. Quem quer parecer um otimista idiota? É muito mais popular ser um pessimista, esperto e espirituoso. Mas isso não é liderança. Ser otimista diante de uma equipe resmungona e pessimista requer coragem e energia. É o coração e a alma da liderança. E embora você possa ser atacado por causa disso, no final, será a qualidade pela qual os membros de sua equipe mais amarão você. Parte 96. Preste atenção. Não espere eliminar inteiramente seus problemas refletindo sobre eles. Não lhes dê atenção e eles vão desaparecer. Fixe o pensamento em seu trabalho. Preencha os intervalos com boas companhias. E a luz do sol vai irromper de novo em sua mente. Samuel Johnson. Preste atenção a qualquer coisa e ela crescerá e se expandirá. Dedique atenção às suas plantas, e elas florescerão. Dê atenção a uma causa, e sua paixão e seu conhecimento contribuirão para o sucesso dela. A atenção é assim. Qualquer objeto para o qual você a dirige, crescerá. Ao conversar com membros de sua equipe, fique atento aos resultados finais que deseja, não ao esforço para conquistá-los. Quando elogiar seus colaboradores, preste atenção ao resultado conseguido por eles, não à fadiga, ao trabalho árduo ou às tentativas de obtê-lo. A maioria dos chefes perde de vista esse ponto vital e recompensa o esforço, sem perceber que isso envia a mensagem subconsciente que basta tentar. Seu pessoal pensa que se puder mostrar atividade, não vai haver tanto enfoque nos resultados finais. Certifique-se de recompensar mais os resultados do que qualquer outra coisa. Se o fizer, vai conseguir melhores resultados finais. Você deve ser aquele que está sempre falando dos números se quiser que alguém os alcance.
Em vez disso, se sentir pena das pessoas e reconhecer como todos estão se esforçando arduamente, é isso que obterá: menos resultados e mais esforços. A atenção é poderosa. Contudo, a maioria das pessoas permite que seu foco seja desviado de um lado para o outro o dia inteiro por forças externas. Um telefonema inesperado, um e-mail irritante, alguém passando por sua mesa e fazendo uma pergunta complicada. Encare sua atenção como dinheiro, um tesouro precioso. É um investimento. Qualquer coisa em que você investir vai lhe trazer retorno. Se prestar atenção no que quer, resultados numéricos mensuráveis e consequências específicas, vai obter cada vez mais o que deseja. Parte 97. Crie uma rotina. Paciência e perseverança têm um efeito mágico. Diante delas, as dificuldades e os obstáculos desaparecem. John Quincy Adams. O principal obstáculo psicológico ao sucesso na motivação é o mito das características imutáveis. Gente que pensa que seus hábitos não são hábitos, e sim traços de personalidade. Acreditar nesse mito aprisiona as pessoas, sem a menor necessidade. Os padrões repetitivos de ação que você e eu exibimos ao longo do dia resultam do hábito, não de características imutáveis, defeitos de caráter ou trejeitos. Se não gostamos de certa tendência que temos, digamos, adiar aquela conversa importante com um colaborador que passou dos limites, então o primeiro passo é corrigi-la e considerá-la o que é, um hábito. Um hábito é um padrão de comportamento tecido pela repetição. Se você postergar as tarefas difíceis em favor das fáceis, conscientemente e repetidamente, isso se tornará um hábito. É a lei do sistema neurológico humano. Mas então, o que fazer? Tudo o que temos a fazer para construir um novo hábito é criar uma rotina. Isso mesmo, uma rotina. Por favor, repita para si mesmo: eu não preciso de disciplina para isso. Não preciso de uma nova personalidade. Não preciso de uma renovada força de caráter, nem mesmo de mais força de vontade. Só preciso de uma rotina. Lyndon Duke, um de nossos melhores mentores e treinadores de produtividade nos negócios, disse certa vez que passara muitos anos diminuindo sua autoestima se lamentando pelas condições de seu bagunçado apartamento. Morava sozinho, era um ativíssimo gênio dos negócios e trabalhava longas horas com alegria, mas não conseguia manter sua casa limpa. Dizia a si mesmo que era indisciplinado e desorganizado. Em suma, sua mente logo pintou como um desmazelado, característica imutável, desmazelado. Finalmente ele chegou à conclusão de que o que lhe faltava era uma rotina. Só isso. Ele tinha força de vontade, bom caráter e autocontrole, sem dúvida, mas não tinha uma rotina. Então simplesmente criou uma. Eu arrumava as coisas por 20 minutos todas as manhãs, conta Duke. Às segundas-feiras, enquanto o café ficava pronto e os ovos fritavam, por alguns rápidos e curtos minutos ele arrumava a sala. Às terças, o quarto. Às quartas, a cozinha. Às quintas, o corredor e a varanda. Às sextas, o escritório. E a cada manhã de sábado, por 20 minutos, fazia uma faxina mais pesada do cômodo que quisesse. E assim, nasceu sua rotina, que se tornou um hábito. No início era incômodo e esquisito, disse ele. Pensava comigo mesmo que era algo tão pouco natural que provavelmente não continuaria com aquilo. Mas tinha me prometido uma experiência de 90 dias. Ficaria livre para abandoná-la se minha teoria de que só precisava de uma rotina não tivesse correta. Agora faço isso com tanta naturalidade que nem lembro se fiz ou não. Se algo está deixando de ocorrer em sua vida profissional, se você acha que poderia ser mais produtivo se fosse mais disciplinado, não se preocupe. O problema não é você, é a falta de uma rotina. Tudo o que precisa fazer é criar uma rotina. Você se detesta por não se preparar para as reuniões de equipe? Não há nada de errado com você, só precisa de uma rotina. Está aborrecido porque seus e-mails roubam seu precioso tempo e sua vida como líder? Não está lhe faltando nenhuma força interior, só uma rotina.
Cheque seu e-mail em 2 momentos específicos do dia e avise seu pessoal da nova resolução. Crie uma nova rotina para si mesmo e siga-a por 90 dias. Então estará livre. Parte 98. Recompense. O amor é sempre criativo e o medo é sempre destrutivo. Se você pudesse amar o bastante, seria a pessoa mais poderosa do mundo. Emmett Fox, escritor e filósofo irlandês. O princípio mais importante da motivação é o seguinte: você obtém o que você recompensa. O reforço positivo do comportamento desejado funciona muito mais depressa e de modo muito mais permanente do que a crítica ao comportamento indesejável. O amor vence o medo sempre. Os líderes que sozinhos criam maneiras de recompensar seu pessoal por um bom desempenho obtêm melhores resultados do que aqueles que correm o dia inteiro apagando incêndios. A maioria das pessoas não percebe as vantagens desse método provocado pela má performance de seus funcionários porque espera tempo demais para implementá-lo. Dedique uma parte do seu dia para recompensar as pessoas, ainda que apenas verbalmente. 10 minutos no fim de cada dia. Faça-o por telefone, envie alguns e-mails. Recompense. Às vezes, as recompensas verbais ou escritas, mais até do que bônus e prêmios financeiros, são as que conseguem inspirar mais profundamente o outro a ter um desempenho ainda melhor. Obtenha um exemplar de 1001 maneiras de premiar seus colaboradores. Um excelente estudo de Bob Nelson sobre como as empresas recompensam seu pessoal. Leia-o com um marca-texto amarelo na mão. Todos os que seguem esse conselho aumentam a produtividade de sua equipe, adaptando as ideias ali contidas ao seu estilo. A maioria das sugestões não exige qualquer tempo extra, apenas um compromisso extra de recompensar, e você obterá aquilo que recompensa. Parte 99. Diminua o ritmo. Nada prova tão conclusivamente a capacidade de um homem de liderar os outros quanto o que ele faz dia a dia para liderar a si mesmo. Thomas J. Watson, ex-presidente da IBM. Você vai liderar melhor se diminuir seu ritmo, e também vai ser mais produtivo. Não parece verdade, parece? Aparentemente, diminuir o ritmo não faria com que mais coisas fossem realizadas, mas faz. Se todo dia você tentar ir mais devagar, vai entender a verdade por trás da fábula da lebre e da tartaruga. O elemento mais importante para diminuir o ritmo é saber que você está sempre trabalhando na coisa certa. O consultor empresarial Chet Holmes diz que ele e seus clientes concretizam essa ideia certificando-se de que cada dia contém apenas 6 tarefas na lista de coisas a fazer. Essa lista os faz ir mais devagar. Por que 6 coisas? Diz Holmes. Porque tendo uma lista maior, você vai passar o dia inteiro podando a lista. No fim do dia, percebe que a maioria das coisas importantes não foi concluída. Você simplesmente olha e diz: eu não fiz o mais importante. Deixar de cumprir uma lista de tarefas causa um péssimo impacto psicológico. Assim, priorize 6 coisas e assegure-se de executá-las. Você ficará surpreso ao ver o quanto realizou. Se estou na estrada errada, não importa quão rápido eu corra por ela, continua sendo a estrada errada. Preciso me lembrar disso. Vá mais devagar e vença. Necessito do meu próprio ritmo, agradável e tranquilo. Quero que a conversa que estou prestes a ter seja relaxada e intensa, para que a relação que tenho com meu interlocutor se torne relaxada e intensa. Portanto, digo a mim mesmo o dia inteiro: vá mais devagar ainda, para chegar aonde se quer. Parte 100. Decida ser excelente. Quando a vida exige das pessoas mais do que elas exigem da vida, como geralmente é o caso, o resultado é um ressentimento com a vida quase tão enraizado quanto o medo da morte. Tom Robbins, escritor americano.
Você pode compreender agora uma estranha verdade que só irá descobrir no seu leito de morte. Não há desculpa para não alcançar a excelência. Um dia, você vai resolver ser excelente no que faz. Não olhará para trás. Nunca lamentará a decisão. Pode não ter parecido algo importante no momento em que fez aquela escolha, mas de algum modo você saberá que a decisão é definitiva. Ela não será reconsiderada. Eis um bom motivo para ser excelente. As pessoas vão querer segui-lo, passar a respeitá-lo, desejar ser mais como você, fazer coisas para você. E se você for honesto consigo mesmo, algum dia vai perceber a verdade, agora ou no leito de morte. Não havia desculpa para não alcançar a excelência. Olá pessoal, eu sou a Diggs, a assistente do professor Diego Mello para esse projeto. E então, chegamos no final dessa playlist onde estudamos todos os 100 capítulos do audiobook 100 Maneiras de Motivar as Pessoas dos autores Steve Chandler e Scott Richardson. Queremos te dar os parabéns por sua persistência em estudar mais sobre a motivação na liderança. Essa matéria trará muitos resultados positivos em sua vida profissional, especialmente na sua nova forma de ver a liderança de pessoas e processos. Agora, é hora de conferir todas as anotações e separar um tempo para refletir sobre o que aprendeu com o estudo do audiolivro 100 Maneiras de Motivar as Pessoas. Lembre-se que existem informações muito importantes na descrição, desça um pouco sua tela e confira. Se você ainda não se inscreveu no canal do professor Diego Mello, agora é a hora ideal para isso. Curtiu esse audiolivro? Então, comente aqui quais são os pontos que mais chamaram a sua atenção. Me fala também como está sua nova rotina após o estudo desse audiobook. Foi um imenso prazer estar com vocês nesses 5 vídeos. Até um dia desses, abração e bons estudos!